Boa noite a todos. E agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Paulo. Isso aconteceu com ele na cidade de Itabira, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 2009, o Sr. Paulo tinha 48 anos. E tudo começou assim. A região que eu moro, na minha cidade, é uma área rural. E perto do meu bairro tem muitos sítios e chácaras. Mas o que aconteceu certa época no meu vilarejo foi que o padre da paróquia que eu frequentava ficou doente, pois ele já era bem de idade. E esse líder religioso estava internado em um hospital sem previsão de alta. Com esse problema, um novo padre veio para substituir o antigo por algum tempo na paróquia, e ele começou a dirigir as missas. Mas o que esse novo líder religioso fazia muito é que ele gostava de andar pelos bairros e ver como era o local, e passeava de carro bastante pelas estradas de terra nas áreas rurais. Mas até aí tudo bem. Mas o que aconteceu foi que certa noite eu estava voltando de carro para minha casa, e era em um final de semana. E aí eu passei na frente da casa de um dos meus vizinhos e vi uma coisa estranha acontecendo dentro do seu quintal. Pois tinha um animal enorme e grande andando em volta da casa, e aquilo parecia ser um cachorro enorme. Então eu parei o meu carro para olhar melhor o que estava acontecendo, porque eu nunca tinha visto cachorro nenhum nessa casa. Enquanto eu observava aquele bicho, logo eu levei um susto, porque aquela criatura, ou cachorro, ficou em pé em duas pernas. Aí eu pensei o que esse cão enorme estava fazendo. Eu percebi que essa criatura estava enfiando um dos seus braços por dentro da janela que estava aberta. E nisso eu fiquei assustado com a ação daquele cachorro enorme. E eu vi o perigo que aquela família vizinha estava passando. Mas eu percebi também que aquela janela, apesar de estar com as abas abertas, tinha as grades de ferro que impedia daquela fera entrar para dentro. Mas o que era pior de tudo isso é que naquela casa, onde estava sendo invadido por aquele bicho, morava ali um casal de jovem, em que a moça da casa tinha acabado de dar à luz e tinha nascido um filho deles há poucos meses. E o que eu fiz nessa hora foi descer do meu carro. Eu fui andando até a frente da casa desse casal, e assim eu chamei aquela fera com um assobio. E foi aí que caí na realidade o que era aquele ser. Porque aquela criatura se virou para mim e já rosnou em minha direção. Mas o mais impressionante é que esse bicho ainda ficou em pé igual a um homem, em apenas duas pernas. E o que mais me assombrou foi os olhos do bicho, porque se pareciam com duas luzes, que era algo inexplicável. E o corpo daquela fera era parecido com a de um homem, mas tinha um tipo de pelos escuros e falhados. E a cabeça era parecida com a de um cachorro, com orelhas grandes, e o focinho no lugar da boca. E com essas características, eu vi logo que aquilo era um lobisomem. E já com muito medo e aterrorizado, o que eu fiz foi correr para o meu carro, para não ser atacado, pois essa criatura em seguida eu a vi pulando o muro da residência e ficou em quatro patas no terreno baldio ao lado. E em seguida esse ser ficou olhando na direção do meu automóvel com aqueles olhos assustadores. E eu não sabia o que fazer, pois eu não sabia se a criatura iria voltar para dentro da residência ou não. E o que eu fiz foi buzinar com o meu carro várias vezes, e aquela criatura ficou confusa, e acabou fugindo pelo terreno baldio, que era um local bem escuro, e desapareceu na mata. Mas o que ocorreu em seguida foi que esse meu vizinho, que era um moço ainda,
saiu para fora da sua casa, para ver o que estava acontecendo. E eu fui até o seu portão, e falei para ele deixar eu entrar rápido. O rapaz ficou meio assustado, mas ele concordou. E assim eu fiquei conversando com o jovem sobre o que tinha acontecido e o que eu vi no seu quintal. E por isso eu buzinei para afastar aquele lobisomem. E o jovem pai ficou meio sem ação se acreditava em mim ou não. Mas por causa do seu filho, ele foi obrigado a ficar em alerta. E depois de eu ter contado essa história para ele, começamos a conversar um pouco. E fiquei sabendo que o seu filho não tinha sido batizado ainda, porque o padre antigo ficou doente. O novo padre da paróquia ainda estava marcando uma nova data para o batismo. E o que eu fiquei sabendo também nessa história é que esse meu jovem vizinho me disse que o novo padre já teria visitado a sua casa há poucos dias atrás para ver o seu filho. Esse padre estava com muita pressa para batizá-lo. Mas depois de passar um tempo com aquele casal na sua casa, eu também pensei na minha família. Então eu peguei o meu carro e fui para a minha residência, que ficava nessa rua mesmo. E eu, já dentro da minha casa, peguei a minha espingarda e fiquei olhando pela fresta da janela, vendo se aquele lobisomem aparecia. E qualquer barulho de latido na rua, eu já ficava cabreiro daquela criatura estar rondando por perto. Mas ainda bem que amanheceu, e esse bicho não apareceu, pelo menos na minha residência. Mas já de dia eu voltei na casa do casal, onde o lobisomem tinha aparecido, e vi que eles estavam bem, e a criatura não apareceu outra vez por perto. Bom, eu fiquei mais tranquilo com essa notícia, mas ainda eu estava preocupado porque eu tinha visto essa criatura bem na minha frente, em carne e osso. E pelo que eu sei, seria um homem que vira esse bicho. E depois desse acontecimento com o lobisomem, passou-se mais ou menos uns 3 dias. E certa tarde, eu fui buscar um amigo meu sitiante em seu sítio, para fazer umas compras de ferramentas na cidade. E assim cheguei em sua casa, e nisso pegamos algumas estradas de terra naquela zona rural. E andando de carro nessas ruas, de repente eu vi o novo padre da paróquia saindo com seu automóvel de uma chácara daquele local. Aí nisso eu perguntei para o meu amigo sitiante o que o padre estava fazendo por aquele lugar. Esse meu colega sitiante me disse que esse padre já mora naquela chácara faz meses. E o mais estranho é que esse meu amigo me falou algo que eu me arrepiei. Que ele não sabia que aquele homem era o novo sacerdote da paróquia. E que também, há 2 dias atrás, ele passava de caminhonete por aquela estrada por volta das 3 horas da madrugada. E viu um lobisomem dentro da chácara desse padre. E ele tinha certeza que a criatura era um lobisomem mesmo, pois ele relatou que o bicho parecia com um cachorro negro e estava em pé, igual um homem, e tinha um brilho muito forte nos seus olhos, que era uma coisa bem assustadora. E pela característica disso que o sitiante me contou, com certeza era a mesma criatura que eu tinha visto na casa daquele casal jovem. Eu achei que era muita coincidência essa história toda, pois o padre não morava na paróquia, e sim naquela área rural bem isolada. E ainda foi na casa do casal para batizar o filho deles, onde eu tinha visto aquele lobisomem. E também agora o sitiante veio me falar que viu essa criatura dentro da casa do padre. E ele continuou morando por ali ainda. E para terminar, eu contei a minha versão para esse meu amigo sitiante sobre a experiência que eu tive com esse lobisomem. Mas também era só uma suposição minha que talvez esse padre era quem virava essa criatura,
ou tinha alguma coisa relacionada com esse lobisomem. Mas o que ocorreu é que eu ainda fui na igreja ver o culto desse novo padre na paróquia. Mas eu não soube de nenhum outro relato mais na minha região sobre a fera. E esse padre também acabou indo embora da cidade, porque o antigo sacerdote da igreja se recuperou no hospital e reassumiu o seu cargo de padre outra vez. O fato é que foi se passando o tempo e eu deixei essa história para lá. O que eu posso falar é que eu vi essa criatura bem na minha frente. E não dou bobeira de andar perto dos matagais nas altas horas da noite no meu bairro, que fica perto de uma zona rural, para não dar de cara com uma criatura dessas. Boa noite. Bem, pessoal, se você gostou do relato, dê um like e toque o sininho. E também se inscreva no nosso canal para receber nossos novos vídeos. Até a próxima! Boa noite a todos. E agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Wilson. E isso aconteceu na cidade de Limeira, que fica no interior do estado de São Paulo. E foi no ano de 2001, quando ele tinha 37 anos. E tudo começou assim. Na cidade onde eu moro, tem muitos pomares de laranjas a perder de vista. Em certa época, começavam os trabalhos de colheita nos campos. E vinham vários trabalhadores de outras cidades e estados para colher as frutas. Bem, apesar de eu morar nessa cidade mesmo, que é Limeira, eu também trabalhava nos laranjais, junto com os peões. E assim começou o serviço no campo. E como tinha muitas pessoas vindas de outras cidades, ali na fazenda ficava um dormitório onde os trabalhadores dormiam. Mas os dias foram passando, e eu ali nos pomares, fazendo meu serviço, de repente, um dos coletores começou a relatar uma história que teria acontecido com ele. Esse cara gostava muito de sair nas noites. Ele era bem baladeiro. Ele não parava ali no acampamento nas noites. E esse homem falou que teria saído para uma danceteria na cidade. E depois voltou a pé para o alojamento. E assim, quando ele estava já perto do dormitório, o cara disse que viu alguém ou alguma coisa estranha que estava observando ele atrás de uma árvore. E esse cara teria achado que era um dos coletores de laranja tentando fazer algum tipo de brincadeira. Mas esse homem, que voltava da balada, ficou assustado e entrou para dentro do alojamento rápido. E quando ele olhou pela janela para ver o que era aquilo que estava atrás da árvore, ele tomou um susto com o que viu, porque o que estava atrás da árvore parecia ser um homem, mas todo peludo. E mais impressionante foi que de repente aquele vulto saiu andando em pé, igual a um homem. Aí ele viu que aquela criatura se parecia muito com um cachorro preto, e que para esse coletor aquilo era um lobisomem, porque tinha um brilho forte nos seus olhos, parecido com duas luzes amarelas. E essa criatura acabou sumindo pelo matagal que tinha ali pelos fundos do acampamento. Mas esse cara falou que ficou acordado a madrugada inteira, de tanto medo que ficou em ver aquele bicho. Claro, eu me impressionei em ouvir esse relato, mas continuei a minha vida normalmente. Mas em uma certa sexta-feira, que era dia do pagamento, os peões que colhiam laranja resolveram fazer um churrasco em volta do alojamento. E mesmo eu não morando no dormitório, eu participei do churrasco e fiquei ali até perto da meia-noite. E como eu tinha família nessa cidade, então acabei pegando o meu caminho, em que era quase 20 minutos andando até a minha residência.
E como era uma área rural, aquela região, só tinha por ali estradas de terra. Mas pelo menos havia postes de luz de madeira, que clareavam um pouco as ruas. Mas ainda, o lugar em volta era bem escuro, porque era cercado de matas. E para chegar rápido em casa, eu acabei cortando o caminho por onde passava um riacho. Aí era só atravessar uma ponte para chegar no meu bairro. E quando eu cheguei nesse córrego, comecei a andar pelo lado do riacho. Mas enquanto eu caminhava a um certo ponto, comecei a ouvir uns barulhos estranhos, que era um tipo de tossido meio sem fôlego, e que era alguma coisa ou algum animal que estava com dificuldade para respirar. E quando eu olhei para dentro do córrego, eu levei o maior susto da minha vida. Eu não acreditava no que eu estava vendo, porque tinha uma criatura que parecia ferida nas margens do riacho. E o que me surpreendeu e me deixou apavorado é que esse bicho até conseguia se levantar e ficar em pé igual uma pessoa, mas parecia estar todo machucado e molhado. E com certeza era aquilo que estava fazendo os barulhos de dor. E rapidamente eu olhei perto desse bicho e vi outra criatura igual a essa, mas estava caída por ali, tipo desmaiado ou morta, porque não se mexia. E para mim, parecia que aquelas duas criaturas teriam brigado entre si. E como eu fiquei com muito medo de ver tudo aquilo, eu saí correndo daquele local. Estava tão assustado que nem o meu corpo eu conseguia sentir. Mas em pouco tempo eu consegui chegar na ponte do córrego e atravessei-a. E assim cheguei no meu bairro são e salvo. E já na frente da minha casa eu ainda estava muito assustado. Eu ficava pensando que talvez aquele bicho teria me seguido até ali. E assim eu entrei dentro da minha residência. E com o trauma que eu passei, não conseguia dormir. E ainda fiquei olhando pela janela da minha casa para ver se aquela criatura teria me seguido. Mas ainda bem que não vi mais nenhum sinal daquele bicho. E a madrugada foi passando. E logo amanheceu o dia. E eu fui trabalhar. Mas ficava ainda pensando naqueles dois lobisomens que eu vi na beira do riacho. E quando eu cheguei no pomar de laranja, eu procurei o cara que disse que teria visto o lobisomem há uns dias atrás perto do dormitório, para conversar um pouco com ele sobre essas criaturas. Mas esse homem não foi trabalhar nesse dia. E eu também não contei nada para ninguém dos lobisomens que eu vi, para não ter que responder as perguntas e as brincadeiras do pessoal. E eu poderia passar como um maluco no meio dos peões. E assim eu evitei a falar sobre esse assunto. Mas no outro dia veio uma notícia ruim, e que era uma tragédia, pois aquele homem que disse que viu um lobisomem apareceu morto na beira do córrego, perto de onde eu tinha visto aqueles dois lobisomens. E desse modo eu fiquei mais quieto ainda com essa história dessas criaturas e do cara morto no riacho, porque agora aquela história virou caso de polícia e eu não queria me envolver nisso. E no meio da conversa dos peões, eu fiquei sabendo que aquele homem que foi morto falaram que foi um animal grande que o matou com várias mordidas. Mas um fato estranho nessa história toda é que não teve enterro desse homem, porque alguns diziam que enviaram o corpo para sua família, e outros diziam que o corpo ficou com os legistas, que não queria liberar o corpo. Essa parte da história ficou meio que oculta, e ninguém sabia informações precisas sobre o caso. Mas para mim estava bem claro que aquilo tudo foi uma briga de dois lobisomens, e um deles se deu mal. E pensando melhor, depois que aquele cara que disse que viu o lobisomem morreu, ele sempre saía à noite sozinho.
E com certeza era ele que virava um desses bichos. E eu não sei se um lobisomem consegue andar junto com outro lobisomem. Mas que eu vi duas criaturas dessas ao mesmo tempo, eu vi. E agora, todo ano que chega nessa safra de laranja na minha cidade, eu já me lembro do que eu passei naquele dia no riacho. Porque essas criaturas, chamadas lobisomem, existem. E tomem cuidado, porque esses bichos andam por lugares isolados na madrugada. E o que eu aprendi nesse relato é que as pessoas que viram lobisomens muitas vezes viajam de cidade em cidades e ficam trabalhando em colheitas, para não ficar em um só local. E assim desse jeito consegue disfarçar a sua maldição. Bem pessoal, esse foi o meu relato.